Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial. Eu criei o Viver de Renda para compartilhar aqui as minhas histórias, as minhas experiências, as coisas que eu aprendi, que eu vivi no mundo empresarial e no mundo dos investimentos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Hoje é domingo, estamos fazendo aqui um estudo de caso sobre a Oi. Saúde a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana que vem pela frente. No vídeo anterior, nós questionamos qual será o possível valor de mercado com que a Oi sairá da recuperação judicial. Essa pergunta é muito importante para a gente começar a traçar cenários com relação ao preço da ação da Oi. Fundamentei aqui algumas coisas importantes no vídeo anterior. Em primeiro lugar, que em 2016, quando a Oi tinha entrado em recuperação judicial, a Ernst Young fez uma auditoria e atribuiu um valor de 49,4 bilhões para a Oi, do ponto de vista de valor de tudo que ela tinha, né? Caso fosse necessário vender para quitação de suas dívidas. Ela tinha naquela época uma dívida de 65 bilhões de reais. Muito bem, de 2016 para cá, muito tempo se passou e muita coisa aconteceu. A empresa apresentou uma reformulação na sua visão estratégica. Ela se propôs a deixar de ser uma empresa de telecom, focada em telefonia fixa e móvel, e se propôs encerrar essas operações e fazer surgir uma nova empresa focada em infraestrutura de fibra ótica e em tecnologia. Muito bem. Conseguiu o apoio dos credores na Assembleia de Credores de setembro e depois disso vendeu uma série de ativos, vendeu data center, vendeu torres, né? E por fim colocou à venda e fez a venda no leilão da Oi Celular, que aguarda ainda o aval da Anatel e do CAD. Esse aval é essencial para que a venda seja confirmada. Considerando que seja confirmada, a Oi terá aí conseguido concluir essa etapa de mudança de linha de atuação, né? De escopo de negócios. Por outro lado, vem expandindo velozmente, desde 2020, vem expandindo velozmente a sua infraestrutura de fibra e está buscando um sócio, que será consumado agora no leilão de 7 de julho, e esse sócio provavelmente, entendo eu, que será o BTG Pactual. O BTG fez uma proposta, está disposto a dar vamos dizer assim, fazer um investimento de 12,9 bilhões por 57,9% das ações da Infraco. E a Oi ficará então com 42,1%, que equivale a 9,4 bilhões. Esse valor vai aparecer na estrutura orçamentária do balanço da Oi, seja em cash, os 12,9 bilhões do BTG, seja em patrimônio, em ativo, os 9,4 bi, que vão totalizar 22,3 bilhões o valor da Infraco. Além disso, tem a Oi Cliente, que o pessoal às vezes não dá a menor importância nessa conta da Oi Cliente. A Oi Cliente faturou no ano que passou, em 2020, 5 bilhões de reais. Então a gente não pode descartar a existência disso. Foi o faturamento da Oi Cliente, 5 bilhões de reais. Dentro da Oi Cliente tem a Oi Soluções, que é o grande rosto de tecnologia da Oi. Dos 5 bilhões, 1 bilhão de reais já é a participação da Oi Soluções. Nessa Oi Cliente está aí toda essa parte de atendimentos, em especial ao mercado corporativo, certo? Bom, esses são alguns números. Além disso, sabemos que, pelo acordo que já existe firmado entre BTG e Oi, caso seja consumado o leilão, haverá investimentos que vão variar nos próximos anos, aí 4, 5 anos, investimentos da ordem de 20 a 25 bilhões de reais. Ficando com esse valor máximo de 25 bilhões, só para efeito de comparação, isso equivale ao valor da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, 25 bilhões de reais.
Então, essa é a realidade do que nós temos com relação à Infraco e do que temos pela frente, além do que existe também com relação a Oi Cliente. A meta traçada pela empresa é ter 40% das residências do país com acesso à fibra da Oi. 40% das residências. Os números têm sido muito positivos nessa área de fibra. Nós destacamos aqui que já existem 9,1 milhões de casas passadas, 2,1 milhões de casas conectadas. Estamos vendo a Serede, que é a empresa de infra, que faz as obras, né, para a implantação da fibra ótica, está fazendo 400 mil casas passadas por mês, tem sido aí uma referência do que a Serede tem feito, e são 119 mil casas conectadas por mês. Para 2021, a expectativa é chegar a 15 milhões de casas passadas, 4 milhões de casas conectadas. Em 2025, estaríamos falando em 30 milhões de casas passadas e 10 milhões de casas conectadas. São algumas referências para a gente ter em mente. Além disso, temos a entrada da Oi em São Paulo, onde é considerado aí um filé no mercado, né? Já existe 5.200 quilômetros de fibra na região de São Paulo, e a meta é ter 400 mil casas passadas esse ano e 2 milhões de casas passadas no ano que vem, certo? São algumas referências. Vale lembrar que na equação proposta pelo BTG foi inserido aí a Globenet, e a Globenet foi lançada na equação financeira por um valor de 1,5, mas é possível que haja uma correção depois do leilão e o valor seja atualizado em mais 3,7 bilhões, o que levaria a Globenet para um valor de 5,2 bilhões, o que acabará aumentando o valor da Infraco, que ela está hoje em 22,3 bilhões e pode chegar a 26 bilhões com esse ajuste patrimonial, só esse ajuste patrimonial aí da Globenet. Caso seja confirmado este valor, podemos chegar em 26 bilhões o valor da Infraco com essa correção de ativo. Bom, vale a pena dizer que, além disso tudo que nós estamos falando, existe um vídeo, né, feito pelos analistas do BTG que consideram que esses valores de 22, 26 bilhões ainda estão subestimados, considerando o potencial valor da Infraco, que a própria equipe de análise do BTG coloca em 35 bilhões de reais. Então veja que nós estamos falando de que essa Infraco pode ter o seu valor corrigido ao longo do tempo, saindo de 22 para 26 e saindo depois de 26 e chegando até 35 bi. São ajustes que poderão estar sendo feitos ao longo do tempo. Então imaginemos que sim, o valor da Infraco chegue a 26, chegue a 35 bilhões em valor de mercado, né, no decorrer aí de um período de tempo. E que a Oi Cliente esteja aí na casa de 8 a 10 bilhões. Então agora nós vamos jogar um pouco mais o sarrafo para cima para chegar a um valor de mercado de 35 bilhões, o valor da Infraco, 10 bilhões o valor da Oi Cliente. Então a gente chegaria a 45 bilhões, né? 45 bilhões. Quanto valeria a ação da Oi nesse novo cenário, né? Tendo a Oi Cliente na faixa de 10 bi e a Infraco na faixa de 35 bilhões. Quanto isso representaria em valor para a Oi? Quanto isso seria traduzido no preço da ação?
ainda seriam aqueles mesmos R$ 5 ou veríamos algum tipo de ajuste? Eu acredito que essa equação poderia facilmente apanhar aquele valor de R$ 5 e puxar para algo em torno de R$ 7 por ação. Então esse é um outro cenário que eu considero para o preço da ação. Considerei no vídeo anterior a possibilidade de um preço de R$ 5. Nesse novo cenário que eu estou aqui avaliando com vocês, eu consigo enxergar que é possível ver o preço da Oi, da ação da Oi, sair de 5 para R$ 7, sem muita dificuldade. Então são dois cenários com que eu trabalho, 5, R$ 7, de uma forma, vamos dizer assim, conservadora, considerando algumas variações patrimoniais para o período logo a seguir a saída da recuperação judicial. Isso significa que vai acontecer de imediato? Deus é que sabe. Isso significa que é possível que isso aconteça? Também Deus é que sabe. Por outro lado, existe possibilidades reais para que isso aconteça? Claro que sim. O preço é determinado apenas por isso, por olharmos o valor patrimonial e dividirmos pelo número de ações? Não. Essa é uma forma de fazer um cálculo, não é a única. Podemos considerar também uma projeção de fluxo de caixa. Podemos fazer um fluxo de caixa projetado para 5, 6, 7, 8, 10 anos e trazer isso a valor presente. E a gente aí consegue ver também uma possibilidade de adicionar algum valor ao preço da ação. Então essa é uma outra possibilidade. Isso pode levar também esse preço de ação de 7 para 10, 12 reais. É possível, é possível. Não existe nada que impeça isso de acontecer. Quando teremos mais certezas, porque por hora temos muitas dúvidas, quando teremos mais certezas? Quando a Oi encerrar a sua recuperação judicial, quando ela der baixa de todas as suas dívidas, ou quando ela equacionar as suas dívidas, né? Quando ela retirar do seu balanço os ativos que ela está vendendo. Aí sim, quando houver essa limpeza, a gente vai ter uma clareza maior do que fica nessa empresa e analisar a projeção de rentabilidade dessa empresa para os próximos anos. Isso caberá à própria Oi esclarecer e fornecer essas informações. O fato é que, considerando que a empresa esteja saindo da recuperação judicial no mais tardar no início de 2022, acreditamos que é muito provável um IPO da Infraco na Bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos, no período entre 2024 e 2025. É um pouco a minha crença. Sendo isso possível, será uma outra oportunidade de geração de riqueza, de construção de riqueza para a própria Oi, a partir do momento que houver esse IPO, porque vai haver uma captação de recursos. Recursos estes para investimentos, para quitação de dívidas, enfim, a empresa define de que forma vai utilizar os recursos do IPO, né? Então, temos aí esse cenário pela frente. Dá para antecipar o cenário? Não. Dá para a gente olhar, dá para a gente projetar algumas coisas, entender a dinâmica, como isso vai acontecer e refletir. Aqui a gente está apenas refletindo. Mas nos dois vídeos de hoje eu falei de dois preços possíveis de estar aparecendo na ação da Oi. Falamos em R$ 5 e justificamos o porquê vemos esses R$ 5 como algo plausível. E estamos falando de R$ 7, também justificando a possibilidade disso acontecer, de que não é uma ficção científica.
de que sim, é possível, com uma atualização patrimonial, a gente vê um ajuste daqueles R$ 5 para 7 no preço da ação. Isso será o suficiente para definir o preço? Não. Outras variáveis poderão ser consideradas, mas vamos aguardar. Temos aí esse componente também do próprio IPO da Infraco, que de alguma sorte nós não temos ainda muitos dados para ver como é que isso vai acontecer e a gente tem que aguardar. O fato é que o BTG vai estar buscando nessa sua associação multiplicar ao máximo o valor da Infraco para poder então vender suas ações em algum momento. Porque um banco de investimentos tem isso por natureza, ele quer valorizar seu investimento e depois vendê-lo. Essa é a natureza do BTG. O BTG não tem por finalidade ser dono de uma empresa de fibra ótica. Então, não fiquemos acreditando que essa posição que o BTG está definindo de sociedade é para sempre. Não. É muito provável que ele comece a desmontar a sua posição já no IPO e depois num segundo momento, num terceiro momento. Então, é muito compreensível a dinâmica que o BTG vai tocar a sua saída, pelo menos para mim, enquanto pessoa que viveu esse mundo empresarial, entendo que vai ser uma coisa muito programada, muito planejada e sempre em sintonia com a Oi, porque o BTG é sócio da Oi nesse empreendimento. É sócio da Oi nesse empreendimento, a Infraco. Eu queria finalizar esse vídeo com algumas ponderações para que vocês reflitam. A gente sempre faz isso aqui no canal. Quero lembrar uma frase do Stephen Covey, um escritor norte-americano. Ele diz assim: eu não sou produto das minhas circunstâncias, eu sou produto das minhas decisões. Então isso tem muito a ver com o que eu sempre repito aqui como um mantra, né? Somos as nossas escolhas. O que a gente decide fazer acaba repercutindo de uma forma decisiva no que vai ser o nosso amanhã. Então é muito importante a gente ter essa compreensão, né? Aproveito também para fazer uma reflexão com vocês de um post que eu fiz no Instagram ontem, a partir de uma mensagem que o Rony da Reserva tinha colocado. Ele fez uma história, ele publicou uma pequena história dizendo que um turista visitou uma catedral e tinha um artista trabalhando num mosaico enorme, uma parede gigante, vazia, e o turista perguntou ao artista: você não fica preocupado com todo esse espaço em branco que você precisa cobrir? E o artista olhou para ele e disse: olha, eu não me preocupo, eu sei o que eu posso fazer a cada dia. A cada manhã, quando eu aqui chego, eu marco a área que vou trabalhar e não me permito preocupar-me com o espaço que falta. Eu tenho um planejamento. Eu assumo um dia de cada vez e um dia o mosaico estará terminado. Então, a moral da história, né? Nós não podemos nos preocupar com o enorme quadro que tem à nossa frente. Nós temos que simplesmente fazer o melhor que podemos a cada dia e ir construindo pouco a pouco o nosso sonho, o nosso objetivo. Isso requer planejamento, isso requer senso de direção. Por outro lado, isso é possível e isso só depende de nós. Afinal de contas, a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa, mas nós somos as nossas escolhas e podemos construir no dia a dia tudo o que nós desejamos alcançar. Reflitam sobre isso, tenham um excelente domingo, um ótimo fim de noite para todos e fiquem com Deus e uma grande semana que venha pela frente. Até a próxima, deixa o like, compartilhe com os amigos. Tchau.